O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos seus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs, você que nos acompanha de casa, vamos abrir o coração para ouvir a palavra, deixar que essa palavra que foi ouvida, foi proclamada, dê frutos a seu tempo em nossa vida. O Evangelho de hoje traz para nós uma experiência forte de uma missão do próprio Senhor, que vai ao encontro e age sempre com autoridade. Ontem nós falávamos da diferença da autoridade e do autoritarismo. Jesus sempre vai agir com autoridade. Jesus sempre vai propor vida, sempre vai curar, sempre vai libertar. Jesus não quer oprimir, não quer manter as pessoas em condições que são análogas à escravidão. Jesus não veio a este mundo para fazer coisas extraordinárias. Jesus veio a este mundo para dar a plena liberdade para todos os filhos e filhas de Deus. Liberdade se dá a quem deseja, a quem abre de fato o coração para viver essa liberdade. Mas Jesus age com misericórdia e sempre e em qualquer lugar vai propor liberdade àqueles que estão presos por qualquer tipo de opressão,
seja a opressão do pecado, seja a opressão do mal, seja a opressão da morte. Jesus e nós, seus discípulos, temos por missão, aonde quer que nós estejamos, sejamos comprometidos com a missão de reintegrar as pessoas que estão fragmentadas na nossa sociedade. É triste ver a capacidade odienta das pessoas umas para com as outras, a ganância das pessoas, a inveja. Tudo isso faz com que a comunidade, que precisa estar sempre unida no desejo de cada vez mais libertar, fica comprometido com a escravidão. É triste perceber o poder do mal agindo no coração de tantos homens e mulheres que, ao invés de se comprometerem com Cristo e com a liberdade que Ele tem para propor, ainda estão comprometidos e são missionários do terrorismo, são missionários da desgraça, são missionários do mal. Nós, cristãos católicos, precisamos olhar para este Evangelho e entender que a nossa missão, antes de mais nada, é exatamente ver em qualquer lugar que estejamos, se existe uma situação de opressão, de morte, de trevas. É missão nossa evangelizar, iluminar as trevas, refazer aquilo que está desconstruído, propor um caminho de liberdade. Jesus libertou aquele homem. Jesus, com autoridade, disse: sai dele. E o espírito impuro, então, pediu permissão para que pudesse, então, possuir os porcos. Dando exemplo para que, no trecho do Evangelho de hoje, é possível perceber que Jesus está ali com a proposta de libertar todos aqueles que estavam acorrentados, algemados pelas várias situações da vida. Ele libertou o pior, aquele que estava com todas as suas dificuldades, que já estava com sua vida excluída, rejeitada, colocada de lado. E quando Jesus então poderia então ele continuar um processo de libertação naquela cidade, os moradores daquela cidade disseram: vá embora daqui. Assim como ontem, refletindo o Evangelho, os mestres da lei começaram a se incomodar com esta missão e proposta de liberdade que Jesus quer dar, por essa é a missão que recebeu do Pai. Aquele que está disposto a propor liberdade, aquele que está disposto a levar a luz, aquele que está disposto a viver o amor, sempre vai incomodar, sempre vai ser uma pedra no sapato de quem não quer a liberdade, de quem quer ainda promover opressão, morte, destruição. E aquela comunidade, aquela cidade poderia então receber com muita alegria Jesus, mas não aceitou. Colocou Jesus para fora, dizendo: aqui nós não queremos essa liberdade, aqui ainda queremos sustentar as nossas escravidões, aqui nós somos povos que cuidamos dos porcos. Você sabe que o porco para os judeus é um animal impuro, e essa comunidade estava toda ela impura, escravizada e escravizando uns aos outros, uma cena terrível. Mas se nós pararmos um pouco, será que nós não estamos vivendo também como essa cidade que Jesus foi visitar? Nós ainda insistimos em cuidar de porcos, ainda insistimos, estou falando uma metáfora, não estou dizendo para você que cuida de porcos aqui na cidade, não tem nada a ver. De uma maneira metafórica, às vezes a gente continua querendo fazer aquilo que é um sinal de opressão, um sinal de morte, um sinal de dificuldade, e não aceitamos Jesus. Porque quando aceitarmos Jesus, nós seremos livres. Mas muitas pessoas ainda preferem ficar presas, escravas dos vícios, da morte e de todo tipo de mal. Por isso, eu e você, ao ouvir este Evangelho, deve brotar no meu e no seu coração o desejo de estar livre, de ser um homem, uma mulher livre, para amar, para servir,
para dar testemunho de Jesus. Engraçado que no final do Evangelho, este homem quis seguir Jesus e Jesus disse não. Diferente de tantos outros pontos do Evangelho, que Jesus está sempre chamando, vem me seguir, e aqui quando alguém quer, Jesus disse não. Você tem uma missão aqui, você tem que dar testemunho de um homem livre, tem que dar testemunho de liberdade, para que esses seus concidadãos aprendam e se convertam a ponto de não mais querer continuar numa vida de escravidão, mas agora assumir uma vida de liberdade. Você tem essa missão de anunciar a liberdade e proclamar as maravilhas que a misericórdia de Deus fez em sua vida. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Nada adianta virmos à igreja, irmos participarmos, vivermos tudo isso, se ainda não damos um verdadeiro testemunho de liberdade, um verdadeiro testemunho de alegria, um verdadeiro testemunho de graça que nós recebemos dia após dia. Muitas vezes nós somos como este homem ou como estas pessoas dessa cidade, não aceitamos a liberdade, afastamos de Jesus, pedimos para que Jesus vá embora, para que na nossa vida continuemos ainda se escravizando e escravizando uns aos outros. Que essa palavra possa ser forte no meu e no seu coração, e que o desejo de liberdade, que o desejo de vida nova seja sempre aquecido, seja sempre aceso, firme, forte no meu e no seu coração. Amém? Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé e juntos fazermos as nossas preces, confiando sempre